Olá, saudações de luz, aqui é o Mestre Stratis Ferram para uma conversa especial hoje, uma canalização de Páscoa, aonde estaremos profundamente se conectando com a energia de nosso Reitor para uma celebração à vida, a uma nova vida, à luz, à nova consciência, porque o seu caminho para a nova espiritualidade passa por aqui, pela Universidade da Alquimia Maior, onde estamos trabalhando muito no dia a dia, com as vivências, com todos os mestres da egrégora, apoiando a cada estudante, a cada mago e maga da luz, para que na coragem do Espírito possamos todos vencer a inconsciência, vencer os contrastes no bem, fazendo gerar as bênçãos, fazendo gerar coisas novas e positivas para a glória do todo em nós. Nesse momento especial em que estamos passando para uma nova fase aqui na universidade, eu convido você a cada vez mais a se entregar para o seu grande Espírito. Estaremos trabalhando juntos novos ensinamentos, novas práticas espirituais, mas a base precisa ser muito bem fundamentada. E para isso estamos aqui nesse canal, para isso estamos incentivando a cada um de vocês que entram em contato com este canal, para que você sinta o chamado do seu espírito, da sua alma, e possa sentir o toque mágico da infinitude no seu coração, para você se abrir a uma nova energia que clama por esse despertar maravilhoso, para enxergar a vida de um modo diferente, para enxergar as energias e entendê-las em sua própria linguagem, porque o todo, ele possui todos os sentidos. O encarnado, ele precisa se conectar profundamente com o seu grande espírito, com a sua alma, para poder assimilar melhor ainda os sentidos do todo, que pode ver na totalidade, que pode enxergar e entender qualquer linguagem que se apresente diante da existência. E assim poder realizar os seus próprios milagres, e assim poder realizar coisas inimagináveis até pouco tempo atrás, na sua própria vida. E você poderá entender o que o sofrimento trouxe para você de lições e aprendizado e o que pode então ser feito para transmutá-lo, para te tirar das garras do mal da inconsciência, para te trazer o verdadeiro domínio, a verdadeira paz, a prosperidade, a fluidez, a cristalinidade, e assim ganhar sim, nesse caminho das virtudes maiores, mestrias que te capacitam a enxergar o novo, a praticar o novo, a se deleitar com o novo, e mais que isso, a brilhar na existência através da sua individualidade, da sua nova configuração que vai sendo formatada nesse seu vivenciar, nesse seu caminhar conosco, fazendo o que precisa ser feito na coragem do espírito, nas vivências dos princípios básicos e dinâmicos que estão em você, e praticando a verdadeira saúde bioquântica, praticando a fluidez das atitudes alinhadas com o espírito. E é com muita honra que eu estou aqui à frente desse projeto, desse novo projeto, me especializando ainda mais nessa grata missão que tenho, nessa grata satisfação que tenho em compartilhar conhecimentos com uma egrégora fabulosa de mestres, professores, doutores, que vão te levando ao caminho da ascensão espiritual, da elevação
da expansão de consciência, que é a coisa mais importante para a existência cósmica. A expansão da consciência te capacita para fazer coisas ainda mais grandiosas, coisas interessantes. Entender o seu processo é fundamental. Entender o jogo entre a verdade do espírito e a ilusão da matéria, a ilusão de uma existência temporal, faz de suma importância um papel fundamental nesse jogo, nesse tabuleiro da existência divina, para que seu karma vire o Dharma, vire sim a sua maior lição de aprendizado e propósitos divinos. Sempre na direção que o todo quer, sempre na direção que o todo quer. E isso ele traçou por um motivo maior, por um motivo de elevação espiritual, por um motivo de realização. E deixar fluir isso na sua existência é algo divino, é algo maravilhoso. Temos aqui uma oportunidade de ouro para fazer da nossa vida Páscoa. A Páscoa da nova vida, da vitória sobre o mal da inconsciência, o mal que separa você da verdade divina, o mal que te separa de enxergar as bênçãos, que te separa das virtudes maiores. Mas isso pode estar, sim, a partir do seu momento decisório de romper com o mal e afirmar o fim de um ciclo que não cumpre mais o papel principal da tua elevação. Você abraça o novo, você abraça o bem e você lidará com os contrastes, lidará com tudo aquilo que estiver aparecendo em seu palco montado de forma sábia. A inteligência é fundamental, mas um ser altamente inteligente, sem sabedoria, não cumprirá com os propósitos divinos, porque sucumbirá ao ego, ao devaneio, ao orgulho, à vaidade, coisas comuns para o encarnado quando atento apenas ao que os 5 sentidos estão te dizendo. É muito fácil se deixar enganar pelas aparências. Até mesmo uma voz doce lá fora pode ser enganosa se você não ler as energias, se você não souber o que está por trás de tudo isso. A vida sempre tem muitas coisas para te ensinar. E aqui hoje, Mestre Sananda, em sua glória, um exemplo de vitória no espírito, estará nos trazendo lições importantes para nos aprofundarmos nessa realidade e darmos passos ainda mais significativos dentro da alquimia maior, dentro da escala das virtudes, dentro do seu processo existencial. Você precisa se soltar, você precisa se libertar daquilo que não faz mais sentido para você. Porque lá fora é apenas um eco, lá fora você sabe que pode haver muitas coisas boas, mas também muito barulho. E fazer a separação correta das energias, fazer a separação correta daquilo que é a verdade, daquilo que não é a verdade, se torna crucial e fundamental para a sua nova vida. Portanto, meus amados, é com muita satisfação que eu convido você agora a respirar profundamente por 3 vezes, a se colocar num estado de paz, aquela paz transcendental, aquela paz
que irá absorver as palavras do Mestre em um grau de profundidade que você merece, para processar e entender a verdade do que significa vivenciar a Páscoa. Esse momento de devoção ao Grande Espírito, de reflexão interna, profunda, para que se abra e desabroche a flor da sabedoria em sua vida e resultados maravilhosos na fluidez do Espírito, na fluidez da existência. E assim, meus amados, vamos então na paz colocar a mão no coração, fechar um pouco nossos olhos e respirar profundamente por 3 vezes. Acompanhe comigo. Inspire. Solte. Novamente. Solte. Mais uma vez. Solte. Com muita honra e muita satisfação, abra seu coração para as palavras do Mestre, nosso reitor, professor Dr. Mestre Sananda, que estará aqui trazendo uma mensagem especial para você, te ajudando no entendimento profundo dos mistérios da vida e da existência. E assim os seus olhos se abrem e assim a sua vida começa a fluir numa magia. Uma magia da luz, numa magia do sol maior do Eu Sou. Para que você usufrua daquilo que lhe é de direito divino e possa desenvolver as virtudes maiores. Com muita honra, com muita satisfação, que eu passo então a palavra ao Mestre Sananda. Nos vemos em breve. Hasta lá. Olá, saudações de luz, ajustando as energias. Aqui é Mestre Sananda, com muita honra, obrigado às palavras do Mestre Stratisfeiran. E nesse momento iniciático, dessa canalização, obrigado ao embaixador da Alquimia Maior que cede o veículo para que eu possa fazer essa comunicação direta com você. Para aqueles que imaginam essa Sananda de voz grossa, realmente não é voz grossa, é uma voz mais fina, mais atenuada, na sintonia do instrumento divino, da flauta divina, aonde no centro do cosmos repousa o todo. E para a glória do todo em nós, eu estou aqui para celebrar essa Páscoa com você. Para te ensinar coisas importantes que aprendi também como um praticante de alquimia maior, como um buscador da espiritualidade, estudando as escrituras, observando os sábios do passado, as lições
já aprendidas tanto por esses sábios quanto pela minha própria existência, material e não material. E vejo que para o encarnado, na atualidade, se torna fundamental o entendimento de coisas básicas para a espiritualidade avançada, mas não tão óbvias para um ego que está altamente distraído, altamente sendo demandado por energias externas. As energias externas, elas querem te consumir de forma aleatória, de forma sem propósito. E isso não está correto. Esse momento especial de Páscoa, da reflexão que venho trazer nesse momento para você, é que você se sintonize com as minhas palavras e que de agora em diante uma transformação profunda realmente ocorra dentro de você. Para os ouvidos preparados, esses ouvidos entenderão profundamente. Para os olhos preparados, verão a verdade, nua e crua, para a libertação. E que as suas palavras e que as suas atitudes estejam em alinhamento com a sua força. Essa força maravilhosa que vem do cosmos e é abundante para você. É infinita. Você pode brilhar cada vez mais, mas você precisa entender o jogo, entender os requisitos necessários, como tudo no cosmos necessita de condições para que algo aconteça. E essas condições, elas estão sendo trabalhadas aqui dentro da universidade. Uma nova vida, uma nova espiritualidade é sinônimo de uma Páscoa bem vivida. Isso não significa que você não tenha passado por dor e sofrimento, isso não significa, em hipótese alguma, que você não veio de ignorância por não saber a verdade, como lidar com as energias, por não saber, muitas vezes, aonde está o melhor. Porque muita coisa te leva para lados opostos, de forma pendular. E é fácil nos entregarmos para os impulsos do ego. Entretanto, o todo jamais nega a verdade, nega para os seus filhos amados, os seus devotos, as condições necessárias para a elevação, para sair da inconsciência, dos contrastes e viver as bênçãos das virtudes maiores. Viver a plenitude é possível no seu presente. Mas as condições para se alcançar a plenitude requerem um entendimento dos princípios, de uma vivência profunda, não de cabeça, não apenas um entendimento de um aparelho mental, mas de um entendimento de uma alma sedenta pela verdade, que vivencia a verdade e possa então transmutar aquilo que não é real, aquilo que não era o seu, deixando fluir na sua vida tudo o que é necessário fluir. O mal precisa ir embora, o bem precisa escalar na sua vida. Para isso acontecer, precisamos tomar atitudes, precisamos entender coisas. Você está vivendo simultaneamente em 3 campos existenciais. O que não deixa de ser uma trindade. Esses campos existenciais interagem com você o tempo todo. O campo material, o campo mais denso, um campo sutil, um campo astral,
e o campo espiritual, eterno. O campo sutil e o campo material, eles não são eternos como o espírito. Eles se movem numa realidade, tempo, espaço, em camadas diferenciadas e se transformam. Por isso que só desencarnar não significa que você está na eternidade plena, porque a eternidade plena é uma camada ainda mais elevada para o espírito. A camada sutil, a camada do astral é próxima à Terra. Muitos desencarnados vão para uma camada sutil, vivenciam coisas sutis e estão próximos à realidade densa da matéria, vivenciando coisas densas, inclusive estando desencarnados. Para aqueles mais lúcidos, que conseguem alcançar níveis mais elevados, estando em contato com as energias sutis, recebem então uma série de ensinamentos e coisas para poder lidar com o divino, com os contrastes, para poder se elevar ao grande espírito, a voltar à fonte divina. A sua relação existencial é uma relação de amor com o divino. O divino te ama incondicionalmente. Mas o campo astral é o campo mais ativo da existência para o espírito em jornada cósmica. Sempre foi e sempre será. Paradoxalmente, nesse campo-espaço de eternidade mais densa, tanto para a matéria quanto para o espírito, nós temos que entender o jogo das energias, o jogo das ilusões e o jogo da verdade. Isso acontece numa coisa chamada espelho mágico no seu palco. O seu palco é a sua vida. Como você decide viver a sua vida? A sua vida acaba se tornando a sua verdade e também o seu caminho. Quando há um alinhamento, você está vivendo uma existência de muitas bênçãos, realizações e elevação. Quando isso não acontece é porque o seu caminho, essa sua verdade que você abraça, não é bem a sua. E você vivencia coisas que te distanciam da tua jornada cósmica, do teu projeto divino. E muitas forças sutis existem como contrastes. Para te desviar a atenção, para fazer você assimilar coisas que não são a essência daquilo que você precisa. Eu quero te explicar isso com vivências que eu mesmo passei. Eu experienciei também na carne. Eu experienciei dificuldades. Eu as venci. Mas para vencê-las, nós precisamos entendê-las. Ninguém vence nenhum tipo de contraste sem entender esse contraste. Entender de forma profunda, não apenas intelectualmente ou de forma superficial leviana. Nós precisamos saber como interagir com a lei, como interagir com a verdade. E assim, as coisas vão se arquitetando de forma divina. O seu palco tem muitas interações com energias sutis e muita materialidade. Você está encarnado. Encarnado. Então nós temos muitas energias sutis, muita materialidade. Quando você aprende a fazer alquimia maior, você aprende a ativar forças para te defender, para te impulsionar. Se você faz alquimia maior, você já entende em um nível e pode entender em um nível mais profundo quando você pratica isso de forma sustentada, como um totem alquímico maior, como práticas de solitude, como práticas de contemplação, para fazer com que essas forças interajam com o seu espírito e possam vencer os contrastes e você não cair em armadilhas, e você não ser desviado do teu caminho. Você
é educado a entender que antes do pensar, o sentir é muito mais importante. Porque o sentir traz a verdade por trás das camadas. E o pensamento, ele é muito manipulável por energias sutis, por coisas. E eles não são propriedades suas. Pensamentos são energias que transitam no cosmos, na sua atmosfera. E as mentes receptivas a determinadas frequências captam essas energias de pensamentos e miram para cima ou para baixo. A direção é clara. Você não pode tomar duas direções. Quando você coloca a sua carruagem na estrada, ou ela está na mão ou ela está na contramão. Mas a sua carruagem, que é o seu corpo astral divino, a sua essência, que está agora encarnada, que formatou um corpo físico maravilhoso, que está vivenciando coisas, essa carruagem precisa estar totalmente entregue nas mãos do divino. Se isso não ocorre, ela estará nas mãos ou de terceiros ou de um ego desalinhado e por aí vai, fazendo com que você se afaste e perca essa batalha existencial entre o contraste e as virtudes maiores. Dentro de você existe o pêndulo. Fora de você existe o bem, existe o mal, existe a luz, existe a sombra. E enxergar a verdade desde o princípio é a melhor coisa que você pode fazer para evitar a dor e o sofrimento. Eu já passei pela dor e o sofrimento para expiar, para realmente redimir o pecado da inconsciência. E trago aqui meu testemunho para que você compreenda que a palavra de Deus está escrita em você e precisa ser praticada, vivenciada através do seu projeto divino. Você precisa acessar e sentir o seu projeto divino. Mas ao mesmo tempo lá fora, a forma física, as sensações físicas, elas te seduzem. Quando o princípio da beleza está em ação, está ativo, essa sedução ela é positiva porque você vê nas camadas o todo agindo, arquitetando a beleza e a magia da luz. Quando não enxergamos a beleza, quando não enxergamos a beleza nas atitudes das pessoas, quando lemos algo e não compreendemos a beleza que possa haver num poema, por exemplo, ou numa palavra escrita com alma, quando não conseguimos acessar os portais que estão ali, estamos sendo seduzidos pelo mal. O mal ele não faz enxergar o princípio da beleza, aonde ele realmente está atuante. Porque quando você afirma o bem, a sua vida se abre. É como a flor quando se abre para o sol, para a luz solar. Os raios do amanhecer do dia vão movimentando, vão impulsionando a flor para ela abrir. E ela se abre para que você a veja. Não há sentido ela abrir na escuridão e ficar na escuridão. Porque ela quer ser notada. Ela está cumprindo um papel importante do todo para a contemplação. Quando conseguimos contemplar o belo, seja na palavra escrita, na palavra divina escrita, na palavra divina falada, na palavra divina transmutada e transformada em coisas belas, como todo faz a todo momento em sua vida e muitas vezes passa despercebido. E nessa falta de percepção, mostramos um sinal ainda de falta de conexão. A falta de conexão nos custa um preço elevadíssimo. Como podemos ampliar a nossa conexão com o divino? A
Conexão com o divino nós ampliamos quando firmamos uma aliança com o todo. Nós somos o cálice da nova e eterna aliança do todo. O todo não solta a nossa mão jamais. Mas nós, muitas vezes, por ignorância, tentamos soltar a mão do todo. E isso, infelizmente, traz lições de aprendizagem. Através da lei do contraste, através de uma série de mecanismos que vão nos ensinar que todas essas ilusões passageiras, elas têm um propósito maior. Elas estão apontando para que você comece a enxergar a necessidade de ter uma devoção para com o todo, para com o seu grande espírito, para com a sua alma. A devoção é a chave do seu processo de iluminação, de ascensão espiritual. É uma relação de amor. A devoção é uma relação de amor com a sua divindade. Porque a divindade, o todo, já estabeleceu essa relação de amor com você. Mas o ego desalinhado, ensinado constantemente a se distrair, ele acaba tendo devoção a um cotidiano, às coisas externas, a tudo que estimula lá fora, mas não tem um tempo para praticar essa devoção. Um tempo de solitude, de comunhão com o seu espírito, de sentir ele fermentar o bem dentro de você. Como você pode fermentar o bem dentro de você sem interromper um fluxo de informação que chega a todo momento do externo, que é mais para te confundir do que para te ajudar nas escolhas assertivas? A sua relação de amor com Deus necessita de uma introspecção em relação a que hábitos você tem desde o amanhecer do dia até o último momento do seu dia antes de você fechar os olhos para dormir. Que relação de hábitos você tem de devoção? Você tem devoção só ao seu corpo físico? Devoção só aos seus relacionamentos externos? Devoção só em tentar fazer algo lá fora? Devoção em hábitos perniciosos, muitas vezes? Que tipo de hábito você mantém? O hábito, ele é, sim, já um automatismo daquilo que você é devoto, porque você vai estar ali todo dia fazendo aquilo. Isso mandando um sinal para o todo: faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso nos é dado, né? De acordo com tudo isso. Você sabe que a oração ela precisa ser comungada e vivenciada. O pão é esse fermento, essa forma de alimentar o espírito. O pão da vida. É fazer a sua materialidade corresponder à devoção de amor do seu espírito com você e de você com o seu espírito. As pessoas querem amar algo lá fora, querem esperar o amor lá de fora. Brigam com o espelho mágico o tempo todo, porque primeiramente esqueceram-se de si próprias. Uma forma importante de estabelecermos a nova consciência na nossa vida é sabermos separar o joio do trigo. Já diziam as escrituras há milênios atrás que é necessário separar o joio do trigo. Um campo, para ser fértil e ter alta colheita, precisa, sim,
extirpar as ervas daninhas, arrancar as ervas daninhas e deixar apenas o quê? O trigo. Se você não souber separar o joio do trigo, ele vai se confundir no meio disso tudo e você se perderá. O todo sempre te dá uma chance da plena misericórdia, mas você precisa captar, você precisa entender isso. O que é o amor para você? A relação de amor. Isso é uma energia que se traduz no bem-querer, como todo quer o bem para os seus amados, todos, toda a sua criação. Tudo pertence ao divino. Você é uma obra perfeita para os olhos de Deus. E você tem total apoio, total misericórdia divina para um recomeço, para uma nova chance. Mas quando insistimos em não enxergar a verdade, pagamos o preço. É aí que não existe uma forma de burlar essa lei. Você faz o desalinhamento acontecer na sua vida, haverá então uma reação no seu espelho mágico que se transformará em uma lição para você. Da mesma forma, quando fomentamos o bem, quando nos alinhamos com esse nosso campo divino maravilhoso e regamos o amor, o bem dentro de nós, as bênçãos vêm e a flor da vida se abre cada vez mais. A flor da vida vai corresponder a esse nível de amor e devoção ao seu espírito. Mas amor e devoção não é algo que se conquista lá fora. É algo que se conquista aqui dentro. É por isso que nós não podemos nos deixar levar por jogatinas dos egos. E um ego está presente em todos os tipos de relacionamentos. Relacionamento familiar, relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, relacionamentos em qualquer âmbito de escopo. E você vai aprender a confiar. Você é ensinado a confiar nas pessoas que atendem requisitos básicos. Minha vivência própria me ensinou que precisamos cada vez mais ir profundo nessa questão. Porque eu selecionei pescadores de almas. 12 pessoas naquela época que eram diferenciadas, que buscavam, que tinham devoção, que tinham os requisitos básicos e alguns avançados para formarmos uma mente mestra, para formarmos um projeto divino de expansão de consciência, de elevação espiritual, de ascensão espiritual, de fazer o projeto divino deslanchar. Mas dentre essas 12 pessoas, ao longo do processo, 2 delas me traíram a confiança. E elas juravam que jamais fariam isso, mesmo eu sabendo e lendo a energia que estava a caminho esse tipo de coisa. Pedro, você irá me trair antes do sol nascer, quando os soldados romanos me aprisionarem, estiverem passando com a multidão enfurecida e perguntarem a você se você me conhece, você irá me negar. Por 3 vezes. Mestre, eu não te negarei jamais, porque eu te amo profundamente. Prefiro a morte do que te negar. Faça-se.
faça-se o que tenha que ser feito. Mas a verdade é que na energia a leitura já tinha sido feita. Depois disso, na mesma noite, conversando com os meus amados, eu sabia que mais uma pessoa iria me trair. E Judas, desconfiado que pudesse ser ele, já falou: Mestre, será que você está insinuando que serei eu? Eu jamais te trairei. Serei fiel aos preceitos do grande Mestre. Prefiro também a morte do que trair-te. E assim, no andar da carruagem, a história se comprova. Judas se vende por dinheiro, por 30 moedas de prata, junto aos sumos sacerdotes da época, para me entregar aos romanos, através de um beijo, através de um momento exato e oportuno, ele vai lá e me trai. Tudo isso para cumprir o quê? É mais fácil nós aceitarmos dizendo que ele isso, que ele aquilo, que já estava simplesmente escrito e não sei o quê, mas isso abreviou o projeto divino daquela encarnação, porque 33 anos é muito jovem. É mais fácil nos iludirmos com o que é contado através de um certo fanatismo, de que aquilo tinha que ter ocorrido naquela fase, daquele jeito, de forma muito cruel. Falei, aquele que me trair, seria melhor não ter nem nascido. Porque eu já enfrentava as forças do demônio malignas e estava vencendo uma a uma. Mas a traição de um encarnado é um golpe duro. E separar o joio do trigo é isso. É saber que mesmo nos laços mais próximos daquele que você confia, muitas vezes a energia muda. E precisamos ler essas energias para não sermos traídos. E deixar a oportunidade do mal fazer uma devastação na sua colheita. E o todo não põe limites em nada. Isso pode acontecer, seja com familiares próximos. As pessoas gostam de se iludir de que o amor está em todos os lados, em todas as direções. O amor é algo que precisa ser mostrado realmente, que está sendo feito, que precisa ser feito para emanar isso. Em essência, o amor está lá, mas ele pode estar sendo deixado de lado. Muitas pessoas pactuam com o mal, com o ódio, com a violência, de várias formas. A sua carruagem divina deve estar nas mãos do divino. Você não deve dar poder para filho, filha, pai, mãe, tio, avó, amigo, não sei de onde, nem isso nem aquilo. Você precisa estar muito centrado em você, lendo as energias para saber quem é de confiança, quem não é de confiança, quem está falando a verdade. E sem saber separar o joio do trigo, você corre sérios riscos. Porque a pessoa pode vir na doçura do ego, mas está com as lâminas afiadas para causar um grande estrago na surdina, no calar da noite. De forma que você não imagina, pegando a tua energia, usurpando e te aniquilando nessa encarnação se você deixar isso dominar. E a morte vai e vem mais cedo, como aconteceu comigo.
E num desespero eu perguntei para o Criador por que havia me abandonado. E o céu se abriu. E eu fui arrebatado. Obviamente, daquele momento em diante, tudo foi sendo trabalhado para que o bem imperasse sempre e o legado continuasse. Porque uma nova vida sempre acontece para quando nos entregamos de corpo e alma para o grande Espírito. E para o grande Espírito é muito fácil transformar a matéria em energia e a energia em matéria novamente. Então você vai para o mundo espiritual, você pode voltar para o mundo material. Em escalas diferenciadas, em coisas novas. Tudo isso precisa ser entendido. A confiança no Espírito, ela não se dá pelas aparências. Ela não se dá na primeira camada. Ela se dá na atitude do dia a dia, nas formas com que você vê a pessoa interagindo com você, com as energias interagindo com você. E naquela época eu estava também muito exaltado com o ego, revoltado, de certa forma, com um certo sistema romano, e batendo de frente não agradei aos sumos sacerdotes, aos governadores da lei da época. Isso já havia incomodado o Império Romano grandiosamente desde o meu nascimento, quando foi anunciado a minha chegada na Terra. Porque o rei tinha medo de perder o seu trono. E queria se garantir no poder. Porque o poder, geralmente, esse poder egóico, ele serve muito para manipular, para causar problemas. Mas o poder do Espírito, o poder de estarmos na verdade, esse sim causa a grande revolução, a grande transformação. Porque a relação de amor com o divino é uma coisa natural. Mas nem todos optam por essa aliança de amor. E sem essa aliança de amor, não conquistamos uma aliança de amor lá fora, não conquistamos as bênçãos a que temos direito, a que somos chamados a todo momento. Veja que as chances de decepção aumentam quando nós não confiamos nas verdades do Espírito. Nós nos iludimos e achamos que todos são amigos. Esses são os meus melhores amigos, mas tudo está se transformando o tempo todo. Às vezes faz um tempo que você não vê aquela pessoa, e aquela pessoa já disse sim, já carimbou, já assinou contratos negativos. E você afirmando ela ainda ser sua melhor amigo, você vai deixar essa energia estar trabalhando com você. E mais cedo ou mais tarde haverá oportunidades para que essas energias que não são mais compatíveis com a sua energia mostrar a verdade. Geralmente por um lado doloroso, de traição, de perdas ou de outras formas. Muitas pessoas perdem a vida através de conexões muito duvidosas. Perdem a encarnação, perdem seu projeto divino, porque não escutam a sua alma, vão pelo que o outro fala. Vão porque acham que a verdade e o sucesso está lá fora, vai seguir apenas um exemplo por seguir cegamente. Não entende que o Espírito, agindo primeiramente com você, te trará o Mestre, te trará as condições necessárias para você estabelecer a aliança divina. Estabelecer a aliança divina requer a coragem no Espírito. Você não precisa enfrentar a cruz, enfrentar o Calvário.
por ainda estar na ignorância. Você já pode estar na verdade, na lucidez, e ter acesso ao divino, a vencer o mal em qualquer escala. Eu disse vencer o mal em qualquer escala. Qualquer tipo de coisa que queira fazer mal para você, não te pega. O laço jamais pega ao devoto do Criador. Se você é o devoto do divino, aqui na alquimia somos levados a um treinamento de vivências, de escalas, para enxergarmos os olhos de Deus, para vermos Deus materializado, para vermos os milagres acontecerem, para não suprir expectativas das massas egóicas, para suprir a expectativa do divino em você, para que se cumpra a profecia dos mestres do início dos tempos, que estavam no seio do todo, que se fundiram ao todo e projetaram essa luz de consciência para que nos alcance, para que nos ajude a formar esse legado maravilhoso. Quando vivenciamos esse amor divino, temos sim condição de atrair pessoas sinceras, companheiro, companheira divina, para fazermos um contrato de amor, de ganhos. Mas quando não vivenciamos esse amor pela nossa divindade, o que nos acontece é apenas um jogo de interesses. Um jogo de ganha-perde, muitas vezes. Porque a verdade não está lá. Você precisa aprender a ativar suas forças. Você precisa aprender o que é o amor divino. O que é ter essa relação de amor com Deus em você. Saber que tudo pertence a Deus. Aquilo que você quer, primeiramente, pertence a Deus. Mesmo que você já tenha assinado um contrato de posse de alguma coisa, aquilo está nas mãos do proprietário maior. Das forças maiores que vai determinando quanto tempo você fica com aquele determinado companheiro, companheira, bem material, posse material, porque aquela força maior sabe se aquilo está cumprindo um propósito para você. Quando deixa de cumprir, as coisas mudam radicalmente ou de uma forma muito suave. Quando nos harmonizamos, quando nossas forças estão harmonizadas, quando não nos vendemos por interesses egóicos, porque no final isso leva ao quê? Leva ao cemitério das ilusões. Porque é para lá que as ilusões acabam indo. Elas somem, elas desaparecem, elas morrem. Mas a verdade do espírito jamais morre. O teu espírito tem uma força para viver a vida eterna. Você precisa desejar isso. Você precisa aprender a importância disso tudo. Que o legado do tudo é a verdade e o amor. Quando percebemos relacionamentos frutíferos, quando nós percebemos a verdade, e quando percebemos que aquilo que está ali à nossa frente não está do lado da nossa verdade, precisamos tomar a atitude de separar o joio do trigo. É nessa hora que você tem que ser firme. Porque se você olhar para trás, virará estátua de sal. E o maior conflito para a pessoa que está na alta espiritualidade é ver que isso se materializa de formas para te pegar pelo emocional. Para te pegar por coisas sensíveis aos dogmas, muitas vezes.
Se você ler as Escrituras Sagradas lá atrás, nos primórdios, você compreenderá. A sua carruagem precisa estar nas mãos do Criador, do teu eu divino. E você olhando o contraste contra a luz da sabedoria, você precisará muitas vezes separar o joio do trigo. E aonde ele estiver, mesmo que seja por uma questão de amor, você precisará dissolver. O amor tem o seu caminho, a sua forma de curar. Mas você precisa saber separar o joio do trigo, dissolver o mal. Não apoiar aquilo que não te apoia, que não corresponde na energia. Aquilo que realmente importa. Você não pode vivenciar coisas apenas representando papéis ou por alguém lá fora estar representando um papel nessa encarnação. Tem muitas pessoas que são tão devotas. Nós precisamos entender o que é devoção, do que é honrar, do que é amar. Tem pessoas que são devotas a um relacionamento tóxico. Seja pai, mãe, filho, no casamento, são devotas. Honrar é ser grato, é saber que cumpriu a missão, cumpriu o papel. Mas precisamos ser devotos apenas ao seu espírito. Você não pode ser devoto lá fora. Porque na sua jornada cósmica, quantos pais e mães você já teve? Quantos irmãos você já teve? Quantos tios, tias, parentes, isso, aquilo você já teve? Todos, com certeza, cumpriram papéis. Ora no contraste, ora nas virtudes. E você precisa aprender a separar o seu momento de evolução presencial com o que está ressoando com essa verdade maior. Então, ser devoto ao seu espírito é entregar a sua carruagem divina, seus aparelhos mental, espiritual, físico, sutil, entregar nas mãos do todo, em solitude, ou fazer oferendas de amor a tudo aquilo que você está experienciando no amor, para que o divino te toque cada vez mais. Isso é uma prática espiritual que você vai aprendendo aqui na Alquimia Maior também, com o tempo, a se aprofundar e a perceber os resultados. Não adianta falarmos apenas em manifestação. Porque tudo lá fora você já está manifestando. Claro que, na grande maioria das vezes, de forma inconsciente. Porque a inconsciência é um negócio importante para quem está no campo negativo. Porque no campo negativo existe um jogo, uma batalha muito forte de domínio e poder. Esse poder que não é o poder divino em nós, mas um poder manipulativo. Um poder que quer a tua energia para cumprir outros propósitos. E algumas dessas questões, até na situação de se colocar em lugar de Deus. Se colocar em lugar de Deus. Estabelecer uma aliança se passando pelo divino. Precisamos ser verdadeiros primeiramente conosco. O amor, ele se sustenta nas camadas profundas do nosso ser, através de nossas verdades, de nossas palavras, de nossas vivências, de nossos resultados. O adulto, a pessoa adulta, ela assume a sua independência do ser, a sua mobilidade plena, as suas energias, sem fazer drama. Porque ela já aceita a verdade na escala correta. E o grande problema da humanidade está
em uma parte que traz, no contraste, uma forma arquetípica ainda da criança, ainda daquela pessoa que precisa de apoio, precisa de coisas lá fora, precisa disso, daquilo, antes do que o próprio espírito. O espírito em segundo lugar e as coisas externas em primeiro. Precisa do amor do pai, o amor da mãe, precisa disso, precisa daquilo, do amor do companheiro, precisa. É uma necessidade. E quando colocamos dessa forma, o que acontece no seu relacionamento? Seja ele qual for, ele não será correspondido. Porque o único relacionamento verdadeiro é com o nosso sagrado masculino e o sagrado feminino. Quando entramos em conflito aqui, arrumamos confusão lá fora. Eu arrumei confusão. Consegui colocar 2 traidores no meio do meu grupo. E colocando 2 traidores no meio do meu grupo, um deles fundou a igreja. A igreja cristã, chamada porque o que acontece? Eu não tinha um projeto de fundar religião e nem igreja. Eu tinha um projeto de fomentar a alquimia maior, de fomentar a magia da luz, a aliança do todo, de você poder fazer milagres. Eu multiplicava. Um pouquinho eu fazia alimentar multidões. Eu transformava água em vinho. O mestre verdadeiro domina a materialidade. Quando está nos altíssimos degraus próximos às divindades. E eu já há muito tempo venho trabalhando isso. Mas tinha uma faceta que era importante eu aprender. A me aprofundar nas energias, não apenas dominar a matéria, dominar as energias numa amplitude e num espectro maior. Porque é muito fácil fundar e colocar o Império Romano como a capital eclesiástica. E depois dominar na consciência as pessoas para não se conectarem com o divino nela. Colocarem a trindade lá fora, mas a trindade está em você. Ativar a Santíssima Trindade em você. Conhecer o que é a Santíssima Trindade. Isso tudo não lhe é ensinado. Mas quando você aprende, quando você toca o Enteos pela primeira vez, o que te acontece? Você vence todo o mal de cara. Quando você toca na essência de Enteos, você saberá o que é a Páscoa, o que é a ressurreição, o que é a vida eterna. Você se aprofundará nos mistérios do Espírito. E se aprofundando nos mistérios do Espírito, você fará os seus milagres, ainda com muito mais consciência. Muitos magos e magas da luz fazem seus milagres, mas ainda há muito que escalar nesse campo quando trazemos a devoção do Espírito, quando trazemos as verdades do Espírito em um outro nível e escala, através dos princípios dinâmicos ativos em você. E sabemos que daí você trabalha a direção que o todo gosta, e você, na hora de escrever algo, na hora de você sustentar aquilo que você entrou em contato, a sua alegria já sobe, e você já se coloca para cima, e o seu passado não tem mais poder sobre você. Você pode até falar da situação que você sofreu um revés, como eu sofri um revés naquela época. Estando no meio de uma multidão enfurecida, sendo colocado no meio de ladrões, sendo tratado como um deles. Por ter confrontado o poder de César. Dai a César o que é de César, né? Dai ao Espírito o que é do Espírito. E eu confrontei César. Na verdade, quando confrontamos o lá fora, já estamos decretando
uma inconsciência. Porque o confronto gera perdas, gera destruição. Nós precisamos aprender se é a questão de confrontar as energias sutis negativas de uma forma inteligente, de uma forma transcendental, através do amor, através da paz divina, através da sabedoria. A partir desse ponto, nós nos elevamos em escalas maiores e estabelecemos a nova e eterna aliança do todo a cada momento, fazendo dessa Páscoa uma Páscoa de muitas bênçãos. Porque só o amor atrai bênçãos e deixa legado. Essa é a essência da Páscoa. A Páscoa é vivenciar o amor. As pessoas se conformam muitas vezes em vivenciar contratos de desamor, contratos de conveniência nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos, nas suas interações em grupos, que muitas vezes é apenas um grupo de interesses. E esse jogo de interesses leva a ganhos e perdas. Alguém ganha, alguém perde e por aí vai. Aqui na Alquimia Maior, quando entendemos a conexão com a fonte, estaremos sempre ganhando, ganhando e ganhando. Você está preparado para esse movimento ascensionista? O mal é uma escolha insensata, eu diria. A chave sempre está nas suas mãos. Vencer a inconsciência e o mal exige uma atitude altruísta, alinhada para saber separar o mal do bem, o joio do trigo. Se você houver de passar por situações novas que você desconhece, entregue para o seu espírito. E ele trabalhará nessa questão para te dar as soluções, quando você não sabe se aquilo que se apresenta como doce é doce realmente. Porque às vezes a pessoa vem falando muito suave, mas lá dentro é só raiva e ódio. E tem pessoas que já são mais enérgicas, já falam com muito mais empoderamento, e é por amor, e você acha que a pessoa está... Por quê? Porque o pré-julgamento, ou a primeira camada, te engana muito fácil. É muito fácil ser enganado pela primeira camada. A pessoa precisa sustentar aquela energia. Se alguém te manda uma carta de amor, no segundo ato, ela sustenta esse amor. Presencialmente, numa segunda. Se algo deu errado no meio do caminho, ela sustenta, porque ela genuinamente te ama, ela te admira, ela te eleva, porque ela já está fazendo isso com ela mesma. Mas se ela não está nesse ponto, se ela ainda está no mal e no ódio, e ela escreve cartas de desamor, por exemplo, confrontando lá fora, teria duas opções para essa pessoa. O melhor é não ter nascido para não ficar escalando o mal, ou escreva perto das ondas do mar. Faz magia perto da fonte. Porque ela vem e dissipa e você vai se curando. Vai lá e escreve na areia. Tenha a humildade de saber que a natureza cura tudo, que a fonte divina cura tudo. Mas jamais, jamais confronte o mal com o mal. Jamais espalhe algo que não seja bom. Isso é tão fácil de fazer com o ego, porque o ego adora se impressionar, adora espalhar notícia ruim, adora não sei o quê, sem propósito, sem nada de lição a ser aprendida. E sempre desperdiçamos a atitude de fazer o certo. Preferimos escutar um líder religioso, escutar um professor da espiritualidade,
que fale apenas no amor como algo transcendental, mas que exige você apenas não fazer nada em relação a isso. Lá fora, aceitar de qualquer jeito, de qualquer modo. E você acaba abraçando o seu inimigo, que já está armado para te fazer o mal. A sua integridade não pode ser afetada pela inconsciência. Você tem que vir para a consciência o quanto antes. Porque mantendo a inconsciência você vai amar, 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 amar. Mas o todo, ele é criterioso. O que é amar o inimigo? Você vai me falar, mas estão nas escrituras lá, ame o seu inimigo. Amar o inimigo é não fazer o que ele quer. Amar o inimigo é não apoiá-lo. Amar o inimigo é ser firme na verdade. É saber distanciar-se dessa situação ou pessoa para que ela entenda que aquela energia não compensa, não compete mais estar. E você não vai colocar a sua integridade em risco através da sua inconsciência. Você está consciente que o amor e a verdade são libertadores e salvam, mas eles precisam ter um entendimento profundo da separação do joio e do trigo. Senão, o caminho é o Calvário. Não há perdão. Há apenas sim, graças ao todo em nós, a misericórdia divina para refazermos, para reconstruirmos, para aceitarmos o novo. Nos rendermos ao Espírito. Se você achar que o bem está em tudo e não souber filtrar o joio do trigo, você vai esperar colher trigo na erva daninha. Isso é contra a lei da natureza. Como você vai colher o trigo? Ou fazer o vinho, o bom vinho, que não seja de uma boa uva? A natureza tem seus critérios, a natureza ela é seletiva, inclusive hierárquica. A hierarquia existe nos planos mais elevados também. Por quê? Porque nós precisamos aprender a honrar o divino, a respeitar o bem, os sábios, os mestres, e nos elevarmos juntos a esse caminhar. Ser devoto é ser amoroso para consigo mesmo. E não ceder ao mal. E não ceder a sua energia de qualquer jeito lá fora. Existe o jeito mais barato, mais correto, mais simples de se fazer as coisas. E o Espírito tem condição de te fazer. Só que para isso você vai precisar seguir as verdades. Romper contratos negativos. Sair de relacionamentos tóxicos. Em vez de 12 apóstolos, eu deveria ter tido 10. Até um número divino também. Mas eu dei o poder da inconsciência naquele momento para cumprir a dor e o sofrimento como expiação. E isso poderia ter sido diferente. Porque, na verdade, o todo sempre, sempre flexibiliza o resultado. Basta recuperar a consciência. Basta um segundo de conexão de amor para que muitas coisas se transformem, o mal se dissipe, a coisa vai embora. A tempestade ela não é eterna. A tempestade ela é passageira. Muitas vezes ela pode ser rapidíssima e já abrir um grandioso sol, trazendo um grande arco-íris, formando essa aliança.
que você esteja preparado, preparada para vivenciar o seu melhor, para vivenciar a nova espiritualidade, saber o que é o amor. Saber o que é a devoção. Saber o que é a verdade do Espírito, na força do Espírito. Porque a força do Espírito, ela se manifesta em tudo. Você vai poder transformar a sua vida num paraíso se você fizer e escalar as virtudes. E quando o mal se apresentar, você já sabe extirpá-lo pela raiz. Lembre-se, o mal não tem misericórdia e nem piedade. O bem sim. O bem te traz a nova chance, te traz a misericórdia divina. E quando algo precisar de compreensão profunda, coloque a mão no seu coração, respire profundamente, converse com a sua alma, com o grande Espírito em você e peça por solução, peça por entendimento, peça por um sinal verdadeiro de que precisa ser sentido para que você nas camadas perceba. O pensar está limitado à sua cabeça. O sentir é de corpo inteiro, é colocar os sentidos de Deus em você. Deus enxerga não apenas com os olhos, Deus enxerga de corpo inteiro. Deus tem o tato de corpo inteiro. Deus tem o olfato de corpo inteiro. Por isso que o sentir se torna poderoso quando nos trazemos para essa aliança divina. Quando o nosso sangue flui na verdade do Espírito, nos trazendo mais vida, nos trazendo mais harmonia. Compaixão. Sabemos que tem pessoas que estão nas suas duras lições. São simpatizantes de uma magia contrária à luz. São simpatizantes de arquétipos negativos. São simpatizantes de estruturas negativas, de organizações negativas. De organizações que desconectam do ser divino em você. Que não vão nunca te proporcionar ter o poder da alta magia nas suas mãos, assumindo a divindade em você. Porque isso é o atual jogo de domínio e poder, que já perdura bastante tempo, inclusive no planeta Terra. Mas além do planeta Terra, existe uma imensidão universal de cosmos, de possibilidades que está também disponível para você. Se você quer algo melhor, você precisa de uma coisa, de uma conexão profunda com o seu ser, de entender o projeto Alquimia Maior como um projeto diferenciado, que promove o verdadeiro amor e devoção pelo divino. Só assim você pode projetar o amor e devoção pelo todo e por tudo lá fora, do jeito correto, sabendo separar o joio do trigo. Ninguém vem a Deus senão pela pureza do Espírito. Só os puros alcançarão os altos degraus. Os puros. Isso já é uma seleção natural. Deus não permite aparecer diante dos olhos do impuro. E quem é o impuro? O impuro é aquele que não dignifica o Espírito, que não coloca o Espírito no amor verdadeiro, que não honra o Espírito que está em você e que está se apresentando na frente de você. Porque muitas vezes o Espírito do amor, da paz, da união,
da fé, da alegria, se apresenta encarnado diante de você. Você precisa reconhecer. Mas nem todo encarnado representa isso. No contraste, forças negativas também podem encarnar. Forças negativas podem tomar o poder. Temporariamente, óbvio. Mas você está firme, dignificando o espírito e honrando não mais, confrontando César, porque não vai interessar mais esse confronto com os reis, com os sumos sacerdotes, que estão comprados pelo rei para dizerem que são espirituais. Também. Você está na verdade. E a verdade do Espírito é um manancial de prosperidade e fluidez que faz você dominar as energias. Fazer com que a sua vida se torne um manancial de encantamento e magia. E aí você sabe honrar o trigo, o manancial que gera o pão da vida. Você estende as mãos para receber as bênçãos. Você ergue os seus braços para o alto e agradece. O maná da vida se apresenta para você e te sustenta. Essa força te dá saúde, te dá uma bonança, te cura de tudo. Nada é impossível para o divino. Mas você precisa separar o joio do trigo. Mesmo que às vezes o joio esteja encarnado diante de você em algo que é difícil de se aceitar, porque às vezes está na figura de um pai, de uma mãe, de um filho. Ou de alguém mais próximo, ou de alguém não tão próximo. E essa luta espiritual precisa ser definida com a sabedoria do Espírito. Porque na sabedoria do Espírito você vence. Porque em jornadas de todos os espíritos, os vencedores sabem separar o joio do trigo. Sabem estabelecer o que é uma relação de amor, o que é uma relação de devoção ao divino. Quem está honrando o divino, quem está honrando a nova vida. É muito fácil você querer generalizar tudo. O amor é diferente do desamor. Algo que promove desbalanceamento energético. Algo que promove uma doença, como um vírus e uma bactéria, por exemplo. Eles não são movidos pelo amor. Eles são movidos por um desejo incontrolável de destruição, de domínio das células, de desorganizar tudo. E o teu sistema adoece por isso. Quando estamos na proteção divina, essas forças perdem total poder. O Enteos vem e destrói qualquer vírus e qualquer bactéria. E você acaba se tornando invencível com o poder do grande arquiteto cósmico, criador. Precisamos nos atentar para as verdades. É muito fácil dizermos que Deus em primeiro lugar, que Deus em tudo, que Deus isso, que Deus aquilo, que o amor divino, que a união, que a paz. E a humanidade vai cada vez mais colaborando para o contrário, para os contrastes, para o separatismo, para os fanatismos. Porque nada disso é amor. O amor é algo que está aqui dentro de você.
Mas a sua opção é que vai definir o caminho que você quer trilhar. E trilhar o caminho da devoção, o caminho do amor, eliminará as chances de você ser traído, porque você estará sendo fiel ao teu espírito. Aquele que for fiel a mim, eu serei fiel a ele pela eternidade. Eu não posso desperdiçar a minha energia sagrada com o mal. É preciso muita sabedoria, é preciso muita paz para estabelecer a aliança com o divino. E aqui então eu estou para celebrar com você a aliança, o cálice sagrado. Você é o cálice sagrado. Que você esteja cheia das verdades do Espírito. Infelizmente, um ego no desalinhamento, ele é como esse cálice, mas está cheio de outras verdades, de outras coisas. E quando a verdade do Espírito tenta chegar, ela não entra, ela escorre aos lados. Que você então se esvazie do mal, saiba separar o joio do trigo e se encha do Espírito. O sangue sagrado da nova e eterna aliança que esteja com você, para a glória do todo em nós. Que você reflita e aceite as verdades do Espírito. Nas verdades, na paz, na abundância, na fluidez. E assim, você desenvolve o domínio e a generosidade, a cristalinidade. E a luz do divino se manifesta e brilha em você. E traz uma paz. E traz a certeza da vitória. A certeza da elevação. A certeza da realização. A certeza da magia da luz sobre tudo o que é divino e mais sagrado. O seu espírito. O sagrado masculino e o sagrado feminino, que entraram na imensidão do cosmos para reverberar as verdades do Espírito, para exaltar as verdades do Espírito. E assim, eu compartilho, em nome do Deus Criador, da Deusa Criadora, em nome de seu Filho e Filha da criação divina, em nome do Espírito Sagrado que perpetua em tudo a obra divina. Num ciclo eterno, temporal e atemporal, das energias materiais, sutis e espirituais, para a glória do todo em nós, para a glória do todo em você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo deve passar por mim. Em última instância, eu sou o eu sou. Em última instância, tudo pertence a mim. Entregue-se a mim e você estará sendo abençoado. Infinitamente abençoado.
beba o seu vinho sagrado, recitando o som mágico universal da criação, o Om, o som que permeia toda a materialidade, toda a sutileza e todas as formas de espiritualidade de alta esfera e escala. Que em sua solitude você possa se fundir com esse Om, escalar as bênçãos em sua vida, selecionando as melhores uvas para os melhores vinhos, selecionando o melhor sempre que ele se apresentar para você, negando o mal e afirmando o bem, jamais pronunciando, escrevendo, falando coisas negativas. Evite o mal e ele te evitará. Afirme o bem e ele te afirmará. Om. 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 Faça em vários tons, em várias tonalidades, para que o Om penetre cada vez mais profundo no seu ser, porque ele está sendo embalado com o amor divino. Que a regeneração e a cura possa estar com você. Que diante de tudo isso, as verdades supremas se apresentem para você na luz divina, na luz que te abençoa. Em nome da Trindade Divina, Deus Criador, Deus na sua personalidade espiritual, Deus na sua personalidade multifacetada. Porque o todo é onipotente, tem poder sobre tudo, é onipresente, está em tudo, é onividente, vê presente, passado e futuro, é onisciente, sabe de tudo, de todos os assuntos. Essa é a fonte que te move. É nela que você deve confiar. É nela que você deve se entregar. É nela que você precisa se agarrar cada vez mais na sua consciência. E assim a sua força, que já é sua de direito divino, pode ser estabelecida como a chave da vitória. Que se faça a verdadeira Páscoa na sua vida. Que se faça a ressurreição. A matéria é um elemento apenas para te ajudar nesse processo. Mas a partir do momento que você se acorda para o Espírito, o jogo muda de configuração, o jogo muda de amplitude, o jogo muda de resultados. Pedi e recebereis. Aquele que bate a porta, eu vos abrirei com muito amor. Na verdade, tudo se resolve. Plantar o amor significa vencer o mal. Plantar o amor significa separar o joio do trigo. A unidade da vitória ocorre quando estamos puros e cristalinos. Somos seletivos
exigentes em buscar o melhor, em tomar água cristalina e não aceitar o mal em forma de coisas que não são saudáveis para a nossa existência. Todos os professores da egrégora estão conosco, trabalhando em sincronicidade para que esse trabalho evolua em resultados e vivências, em práticas. Faça da sua vida uma vida de muitas bênçãos, muita alquimia maior, muita atitude, muita vontade, muita sede pela verdade. Nós só podemos vencer o mal com a verdade. Nós só podemos crescer na vida e na existência através da verdade. Só a verdade nos liberta. Só a verdade nos faz enxergar o mal aonde ele existe e enxergar o bem aonde ele existe. Se você só enxergar o bem, você não vive a dualidade. Se você só enxergar o mal, você não vive a dualidade. Para viver a dualidade, você tem que enxergar a erva daninha, você tem que enxergar o trigo, a árvore e o fruto. O todo ele é muito seletivo. Só vem a mim quem for puro de coração. E o caminho das virtudes maiores é o processo ao qual te leva a essa pureza de coração, a essa devoção ao Espírito, a largar o denso e o mal, e saber da verdade, em afirmar o que afirma e negar o que nega. Se o todo é criterioso em suas verdades, ele não se vende por 30 moedas. Ele não se vende por nada. Ele só aceita as oferendas do puro de coração, dos seus devotos. Ele só aceita o bem daqueles que estão fazendo de coração. E não porque a cabeça diz que tem que fazer. Você tem uma chance de ouro na sua mão para fazer dessa Páscoa o seu ritual para uma nova vida. Eu convido você a meditar nessa noite, a colocar o som do Om, a se sintonizar com a frequência universal do Om, da infinitude. E dizer, eu me entrego ao meu grande Espírito. De hoje em diante, eu escuto a verdade do Espírito. Eu sinto a verdade do Espírito. Eu vejo a verdade do Espírito. Cada vez que ela se apresenta para mim, porque a minha encarnação é preciosa, a minha existência é preciosa. O mal não tem força sobre mim. Só o bem tem força sobre mim. E a partir de agora, eu aprendo a separar o joio do trigo. Eu aprendo a exaltar o bem. E eu aprendo a me distanciar do mal. Eu aprendo a não ser mais conivente com o mal. Eu me fundo com o som universal do Om para a glória do todo em mim. E assim poder sustentar essa energia, a energia da paz, a energia da verdade, a energia do verdadeiro amor que Deus tem por cada um de nós. Que meu coração se encha de
paz e alegria, para que eu me purifique cada vez mais, esteja mais cristalino na minha verdade, na minha vida, e possa me elevar nas escalas. Eu aprendo a verdadeira gratidão, eu aprendo o verdadeiro amor, eu aprendo a degustar a vida, a preciosidade de cada momento que se apresenta. Essa preciosidade eu mereço e sou co-criador dela, porque eu honro o Espírito em mim, e eu honro o Espírito que está aí, nesse momento, fazendo esse cerimonial com todos nós aqui da egrégora. E nesse momento, então, vamos juntos, celebrando. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Gratidão, amados. Feliz Páscoa para todos vocês. Entreguem-se ao seu Espírito, enquanto é tempo, pois Deus não vê a hora de operar esses milagres em sua vida, de fazer acontecer tudo o que precisa acontecer, de bom e de belo. Me despeço aqui e deixo as palavras para o professor Dr. Mestre Stratos Ferran para encerrar esse encontro de hoje. Que você se fixe nas entrelinhas dessa conversa, na profundidade que você precisa entender com o seu espírito, para que você solte as amarras, se liberte do mal e abrace o bem cada vez mais. Hasta lá! Hasta lá! Ai, gratidão, professor, reitor. Ai, sempre me comovo demais saber que estamos diante de um momento crucial, eu diria, olha, até a força da palavra, um momento crucial para essa Páscoa, mas não do momento da dor e sofrimento, de uma crucificação do mal, ou do bem, ou do que quer que seja, mas no momento da glória. Vamos nos fixar nessa glória do todo em nós, nessa ressurreição da nova vida, da paz, da verdade, para que a sua vida flua na direção do Espírito, que o cálice sagrado que você é possa ser honrado cada vez mais, que você promova o amor e a alegria dentro de você. Não espere o amor e a alegria lá de fora. Você tem que promover o amor e a alegria. O que te causa alegria? O que te causa amor? O que te faz estartar aquele ronronar no teu coração? Promova isso. Torne isso seu hábito. Torne isso seu hábito. Essa é a devoção que o todo espera de você. Que você promova a alegria, promova o amor em você. E assim você será capaz de espalhar o amor, a luz, a alegria por onde quer que você passe. E o grande milagre acontece daí. Onde você passa, as energias se curvam para você. Porque o bem é soberano e supremo. O mal é ilusão. Ele é que tem que se curvar. Ele é que tem que dar espaço, ceder realmente, se afastar da sua vida. E assim os milagres acontecem, e assim você vai vendo o inimaginável, o impensável acontecer. Para aqueles que estão subindo as escalas,
conte conosco. Conte conosco para grandes emoções, grandes surpresas positivas. Continue fazendo o seu melhor. Continue mostrando a devoção ao grande Espírito em nós. Porque é para isso que eu vim, para isso que eu estou aqui. Para afirmar a luz, para afirmar o bem, para afirmar a paz. Hasta lá, amados. Nos vemos em breve. Gratidão. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo.